Seja bem-vindo ao CentauriCast. Estamos de volta para a temporada 2025 e este ano promete muitas discussões fascinantes sobre astronomia, ciência e exploração espacial. E para começar com aquela chave de ouro, temos um convidado muito especial hoje. Mas antes, vamos nos apresentar para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo Rafa, professor de Física e fundador do Clube de Astronomia Centauri. Sempre fui apaixonado por ensinar e aproximar a ciência do dia a dia das pessoas. E eu sou o Marco Centurion, também professor de Física, também membro do Clube Centauri. E aqui no CentauriCast, junto com o meu parceiro Rodrigo, adoro fazer essas discussões, esses debates que são tão fascinantes dentro do campo da astronomia, falando sobre o universo e como podemos nos conectar a ele de maneira prática e inspiradora. No episódio de hoje, vamos conversar com Marcus Cledson. Ele é astrônomo amador, divulgador científico e membro do seu clube de astronomia na cidade de Luminárias, em Minas Gerais. Ele está aqui para nos contar sobre um tema muito especial, a contribuição dos astrônomos amadores para a ciência, além de contar como ele conseguiu publicar um artigo no site oficial da NASA. Opa, boa noite Rodrigo, boa noite Marco, boa noite todo mundo aí que vai ouvir o programa. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho aí, do pouco que a gente faz. Antes de mergulharmos no nosso tema principal de hoje, um lembrete rápido para quem está nos ouvindo pela primeira vez. O CentauriCast é um podcast do Clube de Astronomia Centauri, um grupo apaixonado por divulgar ciência e aproximar cada vez mais pessoas do universo. Nossa missão é inspirar e engajar entusiastas da astronomia de todas as idades, compartilhando conhecimento e promovendo observações e eventos científicos. Agora, aqui vai uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você sabia que a sua observação astronômica pode contribuir diretamente para descobertas científicas? Muitas das estrelas que vemos no céu não possuem um brilho constante e os astrônomos amadores desempenham um papel fundamental no estudo dessas variações. De novo, um prazer aí estar acompanhando o Rodrigo nessa jornada e não teria como começar melhor se não fosse com o Marcos, o Marcus Cledson. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalho com ele de entrevista em um momento anterior, para uma outra atividade minha, e assim, o resultado foi brilhante. Então eu tenho certeza absoluta que nesse momento aqui, essa conversa que a gente vai ter vai ser tão brilhante quanto, se não até mais. E eu aqui, o meu papel, o meu papel aqui é o papel do leigo, porque os especialistas são os dois aí que vocês vão ouvir, gente, que é o Rodrigo e principalmente o Marcos, nosso convidado. A minha posição aqui é de trazer as perguntas da pessoa que conhece meio por cima, tem interesse, já ouviu falar, mas carece de informações aí, até por conta de não ter tanta experiência de pesquisa, que é uma coisa aí que o Marcos é o orientador, de muita gente. Inclusive, eu não sei se foi ele mesmo que te orientou, Rodrigo, para ter uma iniciação em relação a isso, né, não? Cara, foi um prazer ter conhecido o Marcos na minha trajetória aí de estrelas variáveis, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E é um cara que eu conheci já pela fama, né? Eu já conheci o cara é famoso, Marco. O cara já tinha foto lá na NASA há muito tempo aí dessa publicação de 2025. Então eu fui, me falaram, ó, você vai falar de estrelas variáveis, você tem que falar com o Marcos, né? Isso eu tava na minha iniciação científica lá na UFSCar. E o nome do Marcos foi jogado ali para mim e falou: é com ele que você tem que falar. Ô Marcos, conta um pouco da sua trajetória aí na astronomia, né? O que te levou a observar as estrelas variáveis e a fazer todo esse trabalho aí que é tão brilhante, que tem te dado assim excelentes créditos, inclusive como autor, em algumas publicações de grande impacto, né? Pois é, muito obrigado pelas palavras, Rodrigo. Foi um prazer também ter criado essa amizade com você, né? O Marco também, um cara muito gente boa. Sempre muito bom fazer amigo e sempre muito bom poder colaborar com esses amigos, né? Bom, eu comecei na astronomia com as estrelas variáveis por volta de 2016, 2017, mas foi uma coisa meio assim que aleatória, né?
Eu fazia observação já, mas eu tinha uma queda por aglomerados e estrelas duplas, né? Aí eu estava observando uma estrela próxima ali de Sabik, no Ophiuchi, e eu vi uma estrelinha vermelhinha que eu não tinha visto, né? Eu olhei e falei, ué, uma estrela que não estava aqui antes. Aí eu dei uma procurada ali no estelário e eu vi que tinha uma estrela bem apagadinha chamada R Ophiuchi. Aí no estelário apareceu ali, estrela variável pulsante. Falei, opa, que isso? Vou dar uma procurada aqui. Vi que era uma variável do tipo Mira, né? Já dei uma procurada para saber o que era, né? Como que funcionava esse tipo de estrela e tal. E acabei me encantando por esse tipo de objetos aí. Depois fui procurar saber mais, né? Vi que a estrela variava 7 magnitudes em 200 e poucos dias. Eu achei isso fantástico. E eu resolvi me aprofundar. Acabei conhecendo a VSO, né? Logo ali na sequência, porque é a maior associação, né, de observadores de estrelas variáveis. Então a gente tem ela como uma referência, né? Geralmente a primeira coisa que aparece quando a gente pesquisa estrelas variáveis ali é a VSO. E desde então eu tenho me focado na observação de estrelas variáveis, né? Tanto observações visuais quanto fotometria CCD. Com o tempo eu foquei mais na parte de estrelas jovens, cataclísmicas e exoplanetas, né? Tem mais de quase 100 já observações de exoplanetas enviados para a VSO, mais de 15 mil fotometrias, e estamos aí, né, contribuindo com a VSO e, claro, também com astrônomos, tanto profissionais quanto amadores, que utilizam esses dados, né, que a gente envia para a VSO e são tornados públicos ali no banco de dados. Então é uma área assim, muito produtiva, uma área que tem dezenas de opções para o observador, né? Desde exoplanetas, binários eclipsantes, cataclismos, que são estrelas que têm explosões, né? E, nossa, muita coisa mesmo para fazer. É uma área bem produtiva e com um leque de opções muito grande. É isso, né? Quando a gente fala de estrela, né? O astrônomo que está iniciando ali, ele no início né, ele sabe que existem as estrelas de fundo, né? Ainda até pode falar que é supergigante, classifica por cor, classifica por temperatura, mas quando chega a questão da estrela variável, né? Já é uma outra forma de observar. E a estrela variável é uma estrela que tem a sua magnitude, né, o seu brilho, ele oscila, né, num certo período de tempo. Na prática, toda estrela variável, na prática, toda estrela é variável, né? Só que algumas demoram mais. Algumas têm período de anos, né? Algumas têm período de minutos. Exatamente. Algumas Delta Scout aí tem um período de menos de hora, né? Enquanto algumas estrelas, né? No caso, a gente descobriu uma WZ Sagitta agora, que a última explosão dela tinha sido na década de 50. Nossa. Caramba. Então, mais de 70 anos, né? E não teve observações reportadas, né? Porque como ela chegou ali perto da magnitude 12, então um telescópio aí de médio porte já conseguiria observar, né? Então, E tem que explicar para o nosso público, né, Marco, que essa estrela variável, né, esse brilho oscilante, que na verdade é a intensidade luminosa que varia, não tem nada a ver com aquele brilho causado pela turbulência da atmosfera, né? perfeitamente. É uma variação intrínseca, diria. No caso, tem as variações intrínsecas, né, que são a própria estrela ali, no caso, manchas, explosões, pulsações radiais, não radiais, mudanças na temperatura, etc. Extrínsecas também, no caso das binárias eclipsantes, né, que é uma outra estrela que está fazendo com que ocorra ali a mudança de brilho, exoplanetas, claro. Mas essa mudança que a gente vê, essa cintilação que a gente vê, é um fenômeno atmosférico, né? É um fenômeno terrestre. Então, um astronauta lá na estação espacial, ele está ali numa camada da atmosfera ali, mas muito menos densa, então, portanto, ele não verá, né, essa cintilação aí. É a gente mais aqui na superfície, né? E Marco, deixa eu falar com o Centurion agora, né? Olha só o que o Marcos Cledson falou pra gente,
que, assim, para mim, que de certa forma tem um certo conhecimento de astronomia observacional, sei trabalhar com telescópio, mas ele fez uma coisa, né, antes mesmo de saber de forma aprofundada das estrelas variáveis, que foi observar uma certa região do céu, no caso ele estava falando ali da constelação do Serpentário, né, o Fiuso, e ele percebeu que apareceu uma estrela ali que não estava, Marco. Fala sério, meu, esse cara é demais. É a curiosidade do olhar do cientista quase que de forma natural. É aquele que quando é criança, né, já era né, toda criança tem esse perfil mais até de investigação e que não deixou morrer conforme foi crescendo, né? E que a gente acaba perdendo no período da escola, durante a vida no trabalho, né? E isso se manteve aí no nosso convidado aí no Marcos, né? Lembra muito a história do Galileu Galilei, né, observando o Júpiter no telescópio pela primeira vez e vendo que tinha algumas estrelas em volta ali do planeta, e aí ele fala: "Espera aí, não são estrelas. O que é isso aqui?" Lembrar as posições também, né? O fato dele ter desenhado. E ele foi muito nítido porque ele desenhou as Pois é. posições. Então ele tinha como falar, olha, tava desse jeito aqui quando eu vi a primeira vez, agora tá de outro jeito, né? Né, e assim, é uma revolução para a física, para a Com astronomia, certeza. né, a observação dele, né. O Marcos, falou aí um pouquinho da AVSO, né, que é a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Você pode comentar um pouquinho mais sobre ela, Marcos? Bom, a VSO é uma associação que reúne astrônomos amadores, né, e profissionais, com o intuito de reunir as observações de estrelas variáveis feitas no planeta aqui, né, pelos interessados e entusiastas. Apesar de se chamar Associação Americana, né, a pessoa pode pensar que seja só para os norte-americanos, né, os estadunidenses ali e tal. Mas não, ela recebe dados de pessoas de todo o planeta. É uma associação que já vai aí para os seus 114 anos, né, muito antiga já, e vem fornecendo aí o banco de dados como ferramenta, né, para aquisição dessas observações aí. E são mais de 100 anos, né, de observações que estão ali no banco de dados, inclusive algumas estrelas, igual Mira, Omicron 7, R Leonis, a R Corona Borealis, são estrelas que tem um século ali de observações, então é um banco de dados assim, muito útil mesmo. A pessoa, para contribuir, ela não precisa pagar, né? A pessoa precisa pagar só se ela quiser se filiar para ter alguns benefícios. Mas qualquer pessoa pode ir lá fazer seu cadastro, tem todos os tutoriais, a pessoa pode baixar de graça e enviar as observações, né? E contribuir de forma, né, prática para a ciência, né? Cada observação tem seu valor. Eu acho que é aí que mora a beleza da ciência cidadã, né? Você comentou que não tem a necessidade de ser um acadêmico ali, né? Então, Não. a pessoa que tem ali um telescópio, que consegue até a olho nu também é possível, Marcos, fazer a... Muita estrela a olho nu, né? Que é variável. Betelgeuse um dos melhores exemplos. Betelgeuse, a variação de brilho dela do apagão foi percebida a olho nu. A própria Eta Carina, né, que para mim, para a literatura, a melhor candidata a supernova na Via Láctea, saiu da 10ª magnitude para ser a segunda estrela mais brilhante do céu. Foi vista a olho nu. Né? Então, a supernova 1987 já foi descoberta a olho nu. Né? Provavelmente a próxima supernova na Via Láctea será observada a olho nu também, muito perto, né? O brilho vai ser demais para os detectores. Tem, nossa, dezenas de estrelas aí visíveis a olho nu e que são úteis, né? Pode apresentar aí algo como um evento raro, né, na vida do ser humano. A Betelgeuse, né? Você comentou da Betelgeuse, ela é alfa da constelação de Órion, né? Mas olhando hoje para Betelgeuse, ela não é a mais brilhante, né? Rigel é mais brilhante que ela. Mas a alfa, que na verdade é beta, né? Mas é justamente por ela ser variável, né? Porque teve um tempo que ela foi mais brilhante mesmo, né? Sim. E quando eu comecei a estudar estrelas variáveis, né, foi ali em 2019, né, 2019 que foi o auge do apagão da Betelgeuse, que todo mundo começou a falar, viu, vai explodir, Nossa, vai eu me explodir, lembro vai dessa explodir. época. Eu me Começou lembro, lembro. Você lembra?
E foi maravilhoso, porque assim, eu tinha acabado de entrar nas estrelas variáveis e aparece uma assim, né, escandeante no céu. Eu falei, nossa! E assim, registrando a estrela de pesquisa era a Beta da constelação de Dourados, né, Betador, mas Uhum. assim, eu comecei a olhar para Betelgeuse com muito mais carinho, né, e esperando, e vinha artigo atrás de artigo para mencionar, né, e eu consegui registrar, né, com a técnica das câmeras DSLR, né, que inclusive foi o Marcos que me apresentou aí essa possibilidade de estudo, porque eu vou falar uma coisa para você, viu, Marcos? É, como você fez por muito tempo, né, que foram as observações a olho nu, mesmo com o telescópio, mas com o olho, cara, Ah, eu acho muito, muito, muito maluco, porque é muito difícil olhar e conseguir determinar a magnitude de uma estrela no olho, mesmo com o auxílio do telescópio com uma carta na mão, uhum. né? E ainda mais reparar que houve uma variação de brilho, cara. Me fala um pouco sobre isso, porque assim não entra na minha cabeça. É muito demais, cara. É muito demais. Eu não consigo, eu não tenho olhos para isso. Tem que ter um olhar bem treinado, né? Sei lá, o tempo aí eu não sei. Sim, a prática ajuda muito, né? Quanto mais observações, mais preciso fica. Por exemplo, o olho humano, naturalmente, né, fisicamente, o olho humano ele tem a capacidade de discernir 1/10 de magnitude, né? Mas o principal da observação de estrelas variáveis são as estrelas de comparação. Você vai ter uma estrela variável, você vai selecionar o seu alvo, você vai escolher duas estrelas, uma mais brilhante que a estrela variável e outra mais apagada. Então você vai olhar para a estrela, né, no seu telescópio, no seu binóculo, você vai ter uma carta, você vai ver qual estrela de comparação que é mais brilhante que a sua, que é a estrela alvo, né? Você vai usar uma estrela mais apagada que ela. Então você vai interpolar a observação da estrela variável entre essas duas estrelas. Aí que entra o segredo. Você não pode pegar uma estrela de magnitude, vamos colocar aqui, 7, por exemplo, e uma estrela de magnitude 9 para comparar com uma estrela de magnitude 8. Você vai ter uma magnitude de diferença. E uma magnitude são 2,5 vezes a diferença, né? Do brilho, de uma magnitude para outra. Então, o ideal é você ter duas estrelas de comparação, no máximo meia magnitude. Porque aí você tem 5 décimos para baixo, 5 décimos para cima ali. Então, fica mais fácil você interpolar. Aí você vê, através dessas duas estrelas, por exemplo, uma estrela de 7,5, a tua estrela variável está em 8, uma estrela de 8,5, você sabe que a variável vai estar mais ou menos no meio ali. Então você vai jogando ela para o lado. Eu acho que ela, vou colocar em 8 aqui, mas eu acho que ela está um pouquinho mais puxada para de 8,5, então você joga 8,1. E claro, ser humano para ser humano vai ter uma diferença fisiológica, né, na visão, claro. A idade vai interferir, qualidade de céu, etc. Então o erro ali, se você errar 1/10, 2/10, não tem problema nenhum, né? Então essa precisão de 1/10, 2/10, você vai adquirindo com o tempo. Então à medida que você vai observando, tem pessoas, por exemplo, eu que tenho um pouco mais de experiência, um outro observador brasileiro, que é Antônio Padilha, que tem muita experiência também, inclusive foi quem me ensinou, às vezes consegue fazer uma observação satisfatória com uma estrela de comparação. Né? Então, a prática, e à medida que você vai observando ao longo dos anos, você vai criando uma facilidade muito grande, ao ponto de, não é recomendado, claro, de você conseguir fazer uma observação sem a carta. Você vai olhando para o campo muitas vezes. Né? Imagina uma estrela de período de 2 dias, que fica 4 meses no céu. Você tem dezenas de observações. Então você vai criando um costume. Né? A sua memória vai ficando, vamos dizer, vai ficando uma memória afetiva daquele lugar. Você olha para a estrela, você conhece ela. Então, assim, existe, Né? Então é muito interessante. baseado nessa carta, né, para quem está iniciando, existe algumas estrelas de referência que são indicadas por aqueles que têm mais experiência para começar a ter esse treinamento da observação das estrelas variáveis, né? Sim, sim. As cartas de observação, elas já têm as estrelas pré-definidas, né? São selecionadas ali, todas certo. Tem uma equipe da VSO por trás da criação dessas cartas. É olhado o índice de cor, se a estrela é dupla, né? Porque vai ter ali um cálculo ali de magnitude que vai interferir no brilho final ali. Então, a carta ela é pegar e observar, né? Pega e E o faz. Marco
falou um pouquinho sobre a magnitude aparente, né, e ter essa variação de 2 vezes e meia o brilho, né, porque o cálculo da magnitude é logarítmico, né, ele não é Uhum. linear, né, então acho que isso é importante também, né, porque toda nessas escalas, 1, 2, 3, 4, né, ela vai subindo de forma logarítmica e não linear. E quando a Sim. gente fala de magnitude aparente, é importante lembrar que as estrelas, elas parecem umas mais brilhantes do que as outras, e não necessariamente porque ela é mais luminosa. Às vezes, sim, mas às vezes tem a Uhum. questão da distância ou essa questão, né, do resfriamento por alguma questão intrínseca ou por algum exoplaneta que passou na frente, né? Mas assim, Marcos, você mencionou a AVCO como acho que o primeiro passo, então, para um observador novato da astronomia de estrelas variáveis é partir para a AVSO. Eu diria que sim. Eu diria que a pessoa poderia fazer alguma pesquisa na internet, mas a VSO vai ter tudo ali que a pessoa precisar. Vai ter tutoriais, tem uma sessão para cada tipo de estrela, né? Para cada sessão ali da VSO, a sessão fotometria CCD, aí mais geral, né? Mas tem a sessão de estrelas jovens, binários eclipsantes, pulsantes, e a pessoa, claro, a gente não recomenda que a pessoa escolha um tipo de estrela variável para iniciar, né? Aquele pega o que tiver na sua frente. Uhum. Né? Se a estrela binária eclipsante, veja a estrela variando para você ver que elas fazem aquilo. Tal estrela é pulsante igual o Betelgeuse, né, que é semi-regular. Veja a estrela variando. De preferência, uma estrela que tem um período curto, igual Eta Aquila, a própria Beta Cephei, né? São estrelas que você vai ter poucos dias ali, você vai perceber uma mudança na magnitude delas. Não adianta a pessoa querer começar com a estrela que tem período de 300 dias, ela vai demorar 150 para ver uma variação, né? Precisa daquele mecanismo de recompensa imediata, né? Para Sim, que a a pessoa. pessoa. Claro, tem Algol, né, que o período é de 3 dias, é uma estrela muito interessante. Então, eu por exemplo, comecei com as Mira, né, e acabei indo para outro lado completamente diferente, que hoje eu fico nas explosões e nas estrelas jovens, né, e exoplanetas. Então, comecei num tipo de estrela variável e acabei indo para outro completamente diferente. Então, o ideal é ir na VSO, ler os tutoriais, às vezes até no YouTube, ver algum vídeo ali. A VSO tem séries de webinários, né, que ela disponibiliza tudo de graça no YouTube, só chegar e assistir. Claro, tá a grande maioria em inglês, né? Tem alguns em espanhol ali, mas a grande maioria em inglês. E os tutoriais, né, que quase todos eles têm em português. E boa sorte e que faça uma observação por mês, mas faça. Legal. Você comentou, né, você tem, digamos que ali, eu não sei, uma possível classificação, né, de ter a variação intrínseca da estrela, daí você também pode existir ali as binárias eclipsantes, né, eclipsantes, que daí é um sistema binário das estrelas, né. E para além disso também tem quando acontece algum trânsito de algum exoplaneta na frente da estrela e existe ali uma variação no brilho, que, se eu não me engano, inclusive, é até um método de descobrimento de exoplanetas, não? Tanto de descoberta quanto a própria caracterização do sistema, ela pode ser feita através do trânsito, né? Uhum. O espectro de um exoplaneta, por exemplo, da atmosfera de um exoplaneta, ela tem que ser feita ali durante o trânsito, porque a luz da estrela passa pela atmosfera do exoplaneta, né? A gente consegue saber aí a composição dela. Tem um método, cara, eu não vou lembrar. É um método de... É um efeito, como se fosse o efeito de maré do exoplaneta. Alguns exoplanetas, eles têm variação no trânsito. Né? Às vezes o trânsito ele é mais curto do que deveria, às vezes ele é mais profundo do que deveria, né? Às vezes ele dura mais do que deveria, dura menos. Então, é um efeito do próprio exoplaneta em torno da estrela ali. Então, com isso, a gente consegue ter uma noção de como que é o comportamento ali do próprio exoplaneta em torno da estrela. No caso, o ASP-10b, por exemplo, o ASP-12, né, na verdade, é o exoplaneta que está sendo desfeito, né? Pela estrela dele, um planeta moribundo, vamos dizer assim. Isso por conta a força gravitacional, talvez uma proximidade ao planeta, o efeito de maré vai desmontando o planeta, né? Sim.
Aí pela própria mudança no trânsito ali, deu para chegaram, né, na conclusão de que o planeta tá caindo em espiral, né, na estrela, e que essa distância dele aí diminuindo tá fazendo com que a atmosfera dele se desfaça, né? E, e- É um Júpiter quente. entendi. Isso daí daria para também, não sei, calcular, por exemplo, a cada passagem, a cada fragmento que sai, a cada momento que o planeta está em sua órbita, ele vai se desfragmentando e vai entrando, ele vai se fragmentando, aliás, né, e começa a ser engolido pela estrela. Uhum. É possível também notar, calcular, inclusive, a taxa de redução desse planeta. Da- Taxa de perda de massa, né? Eu acredito que deve ter até um artigo publicado sobre isso aí. Eu não estou lembrado agora aqui, mas se eu não me engano, tem um artigo publicado sobre a perda de massa Olha que dele. loucura. Porque eu fiquei pensando, né? Não vou lembrar, né, com precisão, claro, mas Tranquilo. Eu fiquei pensando por conta até, talvez isso seja possível até fazer esse cálculo, dada uma vez que ele vai perdendo massa, ele vai reduzindo o seu tamanho também, e a taxa de a própria mudança no período orbital, né? a redução a redução do brilho da estrela, conforme ela vai sendo eclipsada pelo planeta, Aham. né? Meu, é espetacular essa ciência, né? Esse tipo de trabalho, né? E cada dado, né? Cada dado ele tem a sua importância, porque se você perde qualquer detalhe ali na observação, quando que você vai ter aquelas mesmas condições se repetindo, né? A observação de uma estrela variável, ela não é garantia, né, que vai ter as mesmas condições num ciclo, né? É a vantagem e a necessidade de mais pessoas observando, né? Inclusive que seja ao mesmo tempo. Se alguma pessoa tiver algum problema com o telescópio e perder um transplanetário, né? Claro que um trânsito em milhares, né, não vai ser uma perda assim, significativa dos dados, mas quanto mais preciso for e quanto mais observações, né, com certeza mais dados e mais ciência consegue ser feita aí. E a gente tem a gente chama de campanhas públicas, né? Que é quando os astrônomos profissionais, né? Os cientistas, professores de universidades, principalmente lá fora, né? Aqui no Brasil não me parece que tem tanta força, né? Na academia, né? Infelizmente a gente tem algumas limitações, mas a gente percebe assim, os astrônomos quase imploram, né? Para que os famosos, né? Cidadãos cientistas, né? Eles façam observações, ajudem nas campanhas, porque temos um tempo reduzido de telescópio, né, apontado para uma estrela, né? Não dá para apontar a todo momento, e também pode ser que na região que tenha telescópios, por mais que seja maravilhosa a região, pode sim estar nublado ou estar de dia, né? Sim, sim. A própria VSO ela emite alertas, né, de pedidos de observação, inclusive monitoramento de estrelas eruptivas antes de observações feitas com o Hubble, por exemplo, porque se acontecer a explosão enquanto o Hubble estiver observando a estrela, isso pode ser prejudicial para o telescópio. Pode queimar o sensor dele. Se a estrela tiver uma variação grande, igual o T Corona Borealis, por exemplo, se o Hubble estiver apontado para ela, pode prejudicar o telescópio, pode estragar o telescópio. E isso já aconteceu, graças ao monitoramento da VSO. Né, uma estrela chamada GK Persei, eles iam fazer um estudo dela, utilizando um telescópio espacial, e foi pedido observações da VSO antes da data das observações. A estrela entrou em erupção. Caraca. Então eles cancelaram para não oferecer risco para os equipamentos. Imagina a economia financeira disso, hein? Pois é, inclusive até nisso, tanto na aquisição de dados quanto na proteção do equipamento, observadores em solo, 90% amador, né? Alguns aí com telescópio de 200 milímetros, 150 milímetros, contribuindo de forma efetiva para a ciência. Eu lembro que agora um pouco mais cedo você comentou dos telescópios de médio porte, mais ou menos. Seria dessa abertura, mais ou menos, de 200 milímetros? Sim, eu consideraria um 200 milímetros um telescópio médio, né? Você Uhum. tem aí os pequenos, né, 90, no caso dos newtonianos aí de 115, 127 até 150, e de 200 para 200 até 300 aí um telescópio mediano. Acima disso é telescópio muito Seriam grande. aqueles que, sei lá, formato meio refletor, dobsoniano, que o pessoal tem em casa, né? Sim, sim. O meu 200 milímetros é um dobsoniano.
né? Pessoas que usam 300 milímetros dobsoniano, né? O Michael Poxon da VSO, ele usa um 350 milímetros. Sobe numa escadinha para ficar observando. Muito bom, né? Esse é aquele que a gente tinha na UFSCar, né, Marco? Que é 406 milímetros, né? E não tinha jeito, tinha que subir numa cadeira, porque o bicho a ocular tá 1,90 m do chão, né? Quando ele tava no Zenit, a gente tinha que colocar uma cadeira mesmo. Eu, como sou pequeno, eu tenho que subir no andaime, né, pra conseguir alcançar. Mas hoje, ainda bem, né, a pessoa que não tenha... às vezes ela não tenha céu, né, para observar, ela tem a facilidade de alguns telescópios robóticos, né? Claro que alguns aí vai ter que pagar, né? Mas eu acho que a VSO ela é muito, muito prestativa nesse ponto, porque a mensalidade da VSO são $25, né? Vamos colocar aí o dólar a R$6, né? Eu acho pouco, porque você tem os telescópios ali à vontade, você pode fazer 10 propostas e receber fotometria aí de dezenas de estrelas, né? Então, para o membro, ela é muito vantajosa nesse ponto aí da anuidade, né? E é por ano, né? São $25 anuais. Não é tão caro assim para a gente pensar bem. Eu acho que essa era até uma das perguntas que a gente ia fazer, né, Marco? Que são quais instrumentos a gente pode ter acesso para que as observações, né, de estrelas variáveis, elas podem acontecer. Mas eu queria, Marcos, que você contasse um pouquinho mais sobre a importância de se contribuir nessa área específica das observações de estrelas variáveis, né, e depois considerar, explicar um pouquinho sobre os métodos para quem não tem um telescópio, né? Para quem tem dificuldade de acesso, que temos aí essas opções que você mencionou dos telescópios remotos. Bom, a principal importância da observação das estrelas variáveis, claro, seria o monitoramento do comportamento dessa estrela, né? A cada observação que a gente faz, a gente anota o brilho que a gente observou e o brilho que a gente observou e a data, né? Então cria um gráfico chamado curva de luz e através desse gráfico a gente monitora a longo prazo ou a curto prazo o comportamento da estrela em relação ao brilho dela. Claro, vai indicar o que está acontecendo ali. Um método ideal, assim, para a pessoa começar seria com binóculos, né? Ou a olho nu, que são instrumentos aí que não são tão caros e são, né, mais fáceis, né, do que um telescópio que tem um campo muito pequeno. Você tem que ter ali uma noção de movimento, posição do astro ali e tal. E com o binóculo você vai ter um campo maior, né? Campo aí dependendo de 7 graus, 5 graus. Então, você vai ter uma gama de estrelas de comparação maior. Você vai ter um campo maior. Você não vai estar... Você pode fazer sentado, né, numa cadeira de praia, por exemplo. Você pode fazer em pé ali e tal. Bem prático até, né? A observação que você consegue fazer com poucos minutos. Um pouquinho aí de paciência ali, com 2, 3 minutos você consegue fazer a observação. E, claro, também a observação ao olho nu, né? Que é um dos métodos também muito utilizado, que consta a atividade da mesma maneira que os outros métodos, né? Tanto a observação por telescópio quanto a observação por binóculos, que é a comparação da estrela variável com duas estrelas não variáveis. O processo vai ser o mesmo, né? Nos 3 métodos aí, a olho nu, binóculo e telescópio. O que vai mudar é que a olho nu você vai ter um campo bem maior, você vai ter mais estrelas de comparação, claro, tomando cuidado na escolha das estrelas de comparação. O binóculo você vai ter um pouco mais de conveniência e um campo também legal. E o telescópio aí, claro, se a pessoa tiver um pouco mais de experiência, né? Localização e tal. Até se bem hoje com o estelário, né? O próprio Sky Safari no celular, fica bem mais fácil da pessoa conseguir encontrar um alvo aí. Não vai ter um catálogo grande, né, de estrelas variáveis ali, por exemplo, acho que estrelas de magnitude 8, 9 não vão aparecer, né? Mas já é assim, uma ferramenta muito boa para você se localizar aí através da esfera celeste e fazer as observações. Você mencionou a questão do campo de visão. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para o astronauta
que está começando, ele considerar, porque ele vai comprar um telescópio, né, e vai apontar para o céu de forma aleatória, ou talvez achando que está mirando numa estrela, né, e ele acaba não vendo nada, né. "Ah, meu telescópio está quebrado", e tudo mais. E essa frustração, né, com o telescópio, para quem não teve um contato, com a astronomia a olho nu, a astronomia com um telescópio, né, ela é muito recorrente, ela aparece, em vários momentos, assim, nos nossos trabalhos do clube de astronomia, né, de gente que largou o telescópio lá parado porque: "Ah, não funciona", e não é isso, né, é o campo de visão. É muito pequeno. Alguns campos aí você vai ter o quê? Uma lua, né? Que é algo muito pequeno, né. 30 minutos, meio grau só, né? Enquanto o binóculo você tem 14 vezes isso. E aí eles acham que a melhor forma de entrada na astronomia é através do telescópio, quando na verdade tem outras ferramentas, né, como o Sim. próprio. Principalmente em relação às estrelas variáveis, a gente explica que o telescópio deve ser a última coisa. Tem que estar bem avançado, tem que conhecer bem o sistema, né, as coordenadas altazimutais, equatoriais, para poder, controlar, para não perder a estrela do ponto de vista, senão você está observando uma, de repente a Terra rotaciona, né, sai daquela estrela ali, você vai Uhum. olhar, é outra estrela, aí você fala: "Nossa, aumentou o brilho", mas na verdade mudou a estrela, né. É. Eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, até. é, é, Pode ser até que seja um ponto tangente ao que a gente está conversando agora, né? E daí eu queria saber do Marcos se tem alguma indicação da VSO ou se já conhecido dos praticantes aí dessa atividade de observação de estrelas variáveis, se existe uma maior frequência, né, uma maior quantidade de pessoas conforme as latitudes do planeta. Seja, por exemplo, assim, se tem mais pessoas mais próximas do Equador que fazem esse tipo de trabalho, ou se tem latitudes mais altas. Como é que funciona esse trabalho mais para próximo dos polos? Se isso ajuda, atrapalha? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Pensando na localização dos observadores no globo. Bom, em relação aos observadores da VSO, a grande parte é do hemisfério norte. Ali, Estados Uhum. Unidos, principalmente, e Europa. A Ásia tem bastante pessoas, mas aqui na América do Sul, infelizmente, a gente tem um número muito pequeno de observadores de estrelas variáveis. Mas a Austrália é um país muito forte, principalmente aqui em relação às estrelas do hemisfério sul, né? Tem um grupo lá que eu sou membro deles também, colaboro com eles também, que chama Variable Star South, que é um grupo da Sociedade Real lá da Nova Zelândia, né? Que o pessoal ali da Oceania é muito forte em observação, tanto visual quanto fotometria CCDs. Eles fazem campanha também, tem programas de observação, publicam artigos. Claro, as observações são enviadas para a VSO, né? Que lá é praticamente o banco geral. Mas a grande maioria dos observadores estão ali, sim, do Equador para cima ali, nos Estados Unidos e Europa. Estados Unidos a grande maioria, né? E a grande maioria, por incrível que pareça, a grande maioria é observador visual. Tem muita gente que faz fotometria CCD, mas alguns tipos de estrelas, como Miras, por exemplo, que são estrelas que ficam bem brilhantes, são estrelas que o monitoramento é feito praticamente. Se você criar uma curva de uma estrela Mira, você vê que 99% são observações visuais. A estrela sai lá do 13, vai para o 7 e as observações visuais estão ali. Caraca. Então ainda tem muita utilidade, né, as observações visuais. E, claro, as observações de CCD elas são muito mais precisas. Elas têm incertezas ali de 2, 3 casas decimais. O olho humano vai ter uma só. Uhum. Né? Mas a gente tem a facilidade de, por exemplo, às vezes tem um problema com o telescópio, você pode ir lá e observar, né, a olho nu, com o seu telescópio e tal. Então, às vezes, até com binóculo, né? No caso, tem mira que fica em magnitude 2. Você vai pegar um telescópio, você não vai ter estrela de comparação ali para, né, no mesmo campo, ali num campo de 1 grau e meio, você não vai ter duas estrelas de comparação. Então, o ideal já seria já a olho nu. Então, o pessoal ainda faz muita observação, né? Mesmo atualmente, né, com toda essa tecnologia, com todo o acesso aí a mecanismos, né, a câmeras digitais, telescópios motorizados, tem muita gente fazendo observação visual.
E uma questão interessante, né, de se observar outras estrelas, né, porque a gente pensa assim, a distância delas é tão longe da gente que provavelmente não há um interesse de viagem, né, astronômica até lá. Mas um ponto bem interessante é a gente reconhecer padrões, né, de variações de estrela, pensando na questão da evolução estelar, né? Porque a gente consegue tentar entender qual é a relação daquela estrela com o nosso Sol. E aí Uhum. se vê uma grande importância de observar outras estrelas, fazer uma comparação com o nosso próprio Sol, né, para a gente saber, tá, daqui para onde vai? Para onde será que vai, né? Porque a gente não vai estar daqui a 2, 4 bilhões de anos conversando sobre isso, né? Se tiver, eu vou pegar esse áudio aqui e vou guardar e vender muito caro. Mas É o que a gente brinca, né? A formiguinha, ela não vê o elefante nascer e morrer. é, Mas ela vê o elefante nascendo, ela vê o elefantinho ali maior, ela vê o adulto, ela vê o velho e ela vê o falecido, né? ela vê todos os E às vezes estágios. ela vê os estágios ali e tal. E mesmo que uma formiguinha sozinha não tenha esse acesso à informação, ela sabe. Ela viu o elefantinho, né, pequenininho. Aí se ela registrar esse elefantinho pequenininho, a outra formiguinha lá na frente, que não vai ter tempo de vida para ver todo o processo do elefante, ela vai saber que, né, aconteceu aquilo ali e tal, que era daquele jeito. Então, essa junção de dados ao longo do tempo, por centenas de anos, é uma coisa muito importante. Eu acho essa colaboração, assim, mesmo com pessoas que já morreram, né, fantástica. A gente saber o que aquelas pessoas viram, a gente saber o tipo de informação que elas tiveram, né? A gente acaba voltando naquele aspecto edificante de colaboração da ciência que o Carl Sagan tanto falava, né? Uhum. Que as coisas têm, a ciência é um trabalho colaborativo, uma aventura humana que transforma, nos dá uma dimensão da nossa posição mesmo perante Uhum. todo o universo, né? Esse exemplo que você deu do elefante é brilhante, eu acho que é espetacular, né? Da gente conseguir perceber a dimensão do tempo e a vastidão do espaço, né? Parafraseando de novo o Sagan, Uhum. nos torna ainda até mais humanos naquele pensamento de investigação do universo e percepção da finitude, né? Isso é Com poético, certeza. poético, é bonito. Querendo ou não, né, Rodrigo? Fala aí. A gente sempre acaba voltando para algum ponto poético na astronomia. Não tem jeito. A gente não foge. Não tem, a gente tenta, a gente corre, mas é mais rápido que nós. Quando a gente fala de astronomia, né, acho que essa questão da humildade, né, de Uhum. entender o seu local no universo e que mesmo assim nós somos sim poeiras de estrela, como o Carl Sagan disse, nós somos formiguinhas Uhum. vendo elefantes, como o Marcos disse, né, e é muito legal que nós temos essa consciência e temos também a grandeza de poder transformar, de certa forma, né, a visão de algumas pessoas, né, nós como professores que somos, nós três, né, somos professores de Uhum. formação e de atuação, e o poder que a astronomia tem de encantar futuros cientistas, né, futuros cidadãos que irão ter uma mentalidade muito além daquela mundana, né, de viver, estudar, trabalhar e morrer. Não, é você entender o seu lugar no universo, é você entender a beleza que é a natureza, né, e como ela se comunica com a gente, porque de certa forma, né, se as estrelas fossem todas imutáveis, que informação elas carregariam? Que informação Uhum. a gente conseguiria coletar? Agora não, elas se comunicam através da variação, brilhando mais, brilhando menos, com algumas oscilações de cor, de temperatura, de brilho. Se isso não é poesia, eu não sei o que é. Eu acho que uma coisa muito poética também, assim, dessa parte da astronomia, é que a gente está olhando para o que pode ser o sol de alguém, né? Espetacular. Verdade. Isso, Né? exato. Então, a gente se parar assim, você parar e pensar, poxa, eu estou olhando para algo que pode ser o sol de alguém. Eu acho que isso abre a mente da gente, né? Isso tira a gente daquela posição especial, daquela posição, entre aspas,
por alguns, né, de superior, e coloca a gente no lugarzinho da gente, o lugarzinho que a gente tem que ficar quietinho ali no cantinho, fazendo a nossa parte para tentar entender. A gente não é explicação. Né? A gente está em busca da explicação através das dúvidas que a gente tem. A gente nunca vai chegar na verdade absoluta, né? Na verdade, isso nem pode acontecer. Se chegar nesse ponto, não vai ter nada mais para fazer. A ciência, a física vai deixar de ser ciência, a astronomia vai deixar de ser ciência. Então, o fato de você parar e pensar que você está olhando para algo que pode ser o sol de alguém, que você está vendo aquele planeta, que pode ter alguém morando ali, passando entre você e a estrela, eu acho que isso conecta a gente de uma forma tão profunda com o universo, que é uma ligação quase íntima, né? Você está vendo acontecer. Agora, quando a gente está observando, né, fala, pô, essa estrela pode ser, né, algum sol, e aí acontece uma nova, né, uma explosão nuclear, a gente fala, ih, esses caras estão ferrados. Eu acho que tem vida ali. Aí acontece a nova, né? Tinha. Isso. É. Tanto é que... E pensar que isso aconteceu há muito tempo, né? Se a gente tá vendo agora. Uhum. E eu lembro dessa questão da nova, se não me engano, foi o Marcos que me avisou. Teve uma campanha de uma nova, vou chutar aqui, eu acho que foi em 2021 ou 22. Eu já trabalhava na escola que eu trabalho hoje, e veio um recado, falou, é exatamente às 2h30 da manhã vai acontecer uma nova. Né, a gente tinha lá, né, então o brilho era uma estrela com uma magnitude, né, extremamente apagadinha, né, praticamente invisível. Eu trabalhava com DSLR na época, né, que são aquelas câmeras com lente cambiável. Coloquei umas 50mm ali e esperei um momento. Tirei várias fotos e uma delas apareceu a nova, né? O Cledson me ajudou, inclusive, com a validação dela. Foi a nova retícula, né? Isso. Né? E a gente conseguiu publicar um artigo, né, pela UBA, União Brasileira de Astronomia, na época, mostrando esse resultado. E o quão incrível Acho né? que foi a nova retícula mesmo. Eu vou tentar encontrar esse artigo, tá publicadinho lá. Foi uma contribuição bem legal. Foi um pessoal na Austrália que descobriu essa nova, só que eles descobriram lá, o Sol estava nascendo já. Aí o Antônio Padilha viu o aviso da VSOR e falou, ó, tá vindo uma nova para nós aí. A constelação vai subir tal horário e a nova tá visível olho nu, parece. Ela chegou ali perto de magnitude 4, ali, foi uma nova bem brilhante até. Eu lembro desse evento e foi, nossa, adoro novas, né? Inclusive já descobriu a nova NAN, claro, mas as novas aqui na Via Láctea, visíveis a olho nu, são uma coisa fantástica. E me diz aí uma coisa, né? Vocês estão falando disso daí, eu tô maravilhado aqui, né? Eu fiquei na fissura agora para entrar no esquema para conseguir ver um negócio desse, porque deve ser um evento incrível, né? E daí, pensando até em potenciais perguntas aí de quem está ouvindo, é possível mapear uma frequência de com isso que acontece, ou é um evento que depende mesmo da observação geral e lançar esses alertas? Bom, as próprias novas, né, aí nas variáveis cataclísmicas, as novas clássicas, elas não têm essa chance, não, porque é um evento totalmente aleatório, né? Elas não, vamos dizer assim, elas não avisam. Mas tem uma classe de novas, são as novas anãs, que elas são, sim, praticamente periódicas. Elas dão uma explosão a cada poucos dias. E tem também, né, as novas recorrentes, que são novas, o fenômeno é o mesmo, né, o mecanismo, vamos dizer assim, é o mesmo das novas clássicas, mas se repete. Né? Inclusive, o Scorpio não é tão visível ali, mas com binóculo você consegue ver. Eu não lembro o período dela qualquer, não lembro se são 20 anos. A RS Ophiuchi fica visível olho nu. Agora a gente vai ter uma agora, né, que é a T Corona Borealis, chega em magnitude 2. O período dela é de 80 anos, né? Então a cada 80 anos ela dá essas explosões. Então, em relação a essas estrelas periódicas, dá sim para ter uma noção de quanto que vai acontecer. Agora novas, né, novas clássicas e supernovas, por exemplo, aí não. Aí já... Vocês aí até comentaram, né, da nova que vocês conseguiram observar e tal. Bem, tudo isso parte de um perfil, né, de trabalho de ciência cidadã.
né, Uhum. das pessoas ali que são entusiastas, que contribuem para a academia, que contribuem para aquelas pessoas talvez que não consigam estar ali, né, por uma questão de demanda, né. Então, é vital aqui, né, fica evidente, né, nessa nossa conversa aqui, o papel da ciência cidadã para a contribuição da ciência como um todo, né, ela parte, né, de como você disse, de uma maior, quantidade de pessoas atuando dentro desse campo, né. E como você comentou, né, que até aqui no hemisfério sul, eu não sei se exatamente você comentou que seria mais pensando na América Latina, né, tem uma frequência menor, né, de pessoas comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que foi até onde começou a VSO. Você consegue atribuir alguma razão do porquê que existe uma quantidade menor de pessoas? Falta de acesso à informação, né? Falta, entre aspas, a falta de interesse, porque é uma área relativamente conhecida. É igual a gente estava falando mais cedo. Betelgeuse chamou muita atenção para as estrelas variáveis. A Eta Carina, a gente tem um baita de um pesquisador que é o Augusto Daminelli, que é conhecido no mundo inteiro pelo trabalho dele com Eta Carina, então chama também atenção para as estrelas variáveis. Agora, de novo, T Corona Borealis é uma nova recorrente que vai entrar em erupção nos próximos, está chamando atenção para as estrelas variáveis. Eu acho que, por ser algo que não dará um retorno em meses, ou às vezes dias, eu acho que as pessoas desanimam, né? Acho que não vê graça, vou ficar olhando estrela, não dá, não sei. Parece que não com essas palavras, claro, mas eu acho que o like é mais importante do que algumas coisas. A pessoa está mais atrás de ficar famoso, né, do que de contribuir com a ciência de fato, né? As pessoas querem ficar famoso por falar de ciência, não para fazer ciência, né? Até porque dá para você contar nos dedos aí cientista que tem um público grande, né? Você vê mais gente falando besteira com milhões de seguidores do que um cara que publica artigo não sei onde, às vezes ali com 1.000, né? Às vezes nem isso. Pessoa com 1 milhão de seguidores. Então eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, né? Para mim, eu acho que seria esse, assim. Você não vai ter aquele reconhecimento que a pessoa queria, né? De ser conhecido na rede social, de ter likes e mais likes no Instagram, né? Até porque o pessoal gosta de imagem bonitinha, né? O pessoal não gosta de gráfico. E pensando nessa distribuição hemisferial aí que foi mencionada, né? Então a gente tem mais observadores de estrelas variáveis no hemisfério norte do que no sul, vai acabar fazendo um certo peso para as estrelas que estão também disponíveis para observar no hemisfério norte, né? Já que os observadores estão lá e, assim, né, independente da época do ano, existem constelações que são mais visíveis ou estão acima do horizonte somente, né, no hemisfério norte, assim como nós temos constelações que estão visíveis somente no hemisfério sul. É o caso aí de Carina, né, é o caso da Cruzeiro do Sul e dessas demais que estão muito próximas do polo ou quase ali do lado, né? E aí eu acho que é uma importância, né? O Marcos mencionou aí a Austrália como um ponto forte do hemisfério sul que participa dessas observações, né? Mas o quanto o Brasil poderia trabalhar nesse setor, né? Porque nós temos diversos institutos, nós temos faculdades, nós temos excelentes astrônomos amadores como o Augusto Daminelli, né? Como o próprio Marcos aí, que é um fenômeno É, o nosso Augusto é aí. profissional, né? Temos outros aí também observadores, né? E que podem contribuir, mas é o que, né? Acho que tá faltando esse fomento, né? Tá faltando esse, É. esse incentivo, porque assim a ciência ela é feita de pessoas precisam comer, precisam viver, né? Precisam trabalhar. Sim. Não dá para fazer tudo e sem ter um retorno, nem que seja ali o básico, né? Uma bolsa de Aham. pesquisa. Então, eu acho que esse setor, né, de astrofísica, ele poderia ser bem incentivado no Brasil, pensando aí numa maior abrangência de estrelas no hemisfério sul, né, Marcos? Sim, sim, com certeza. Inclusive, o nosso céu é muito mais rico que o céu do hemisfério norte, né? A gente tem a constelação do Sagitário aqui, o centro da Via Láctea fica aqui, né? Então, fica alto no céu para nós aqui.
Eu acho que a astrofotografia é muito interessante, mas interessante seria você fazer uma medida, né? Você fazer não é difícil, igual eu disse, você não precisa ter um embasamento acadêmico, você não precisa ter mestrado para fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Então, eu acho que a divulgação da área específica, claro, igual todas as outras áreas da astronomia, a área de asteroide é importante, cometa é importante, né? Eu acho que a divulgação seria o interessante, assim, para a gente conseguir atrair mais pessoas, né? Igual o Clube de Astronomia de São Paulo, eles têm um grupo específico para estrelas variáveis, que eu acho muito interessante. Não é todo mundo que observa, claro, porque né, igual as pessoas têm que viver também, né? Uhum. A própria UBA tem uma comissão de estrelas variáveis, eu não sei como, a que anda, né? A que pesa anda a comissão, mas tem uma comissão de estrelas variáveis. Mas eu acho que para um país que tem tanto astrônomo amador, se proclama astrônomo amador, acho que não teria assim 20 observadores assíduos. Né? E esses 20 sozinhos, a gente consegue atrair mais gente, claro, mas você pega os Estados Unidos, que tem milhares, né, de pessoas, uma diferença muito grande aí de praticantes. Esse então seria um grande desafio a ser vencido, né? Tentar buscar alguma forma de fomento, sei lá, a partir de campanhas aí talvez do Estado, com iniciativa privada, né? Algum tempo atrás, a gente até via algumas campanhas do MCTI sobre a caça aos asteroides, mas, Uhum. assim, a ser sincero, sobre estrelas variáveis, né, essa área também que é tão rica e tão recompensadora, talvez não tão rapidamente quanto o Rodrigo comentou, né, e você também enfatizou em relação ao like, como uma coisa que as pessoas têm buscado mais, mas é muito engrandecedor você poder fazer uma contribuição tão grande quanto a que você fez, inclusive, né, a que você vem fazendo, né, para a academia nessas descobertas, né. Mesmo que a pessoa não observe, há possibilidade dela contribuir com o celular. Né? Eu mesmo traduzi vários projetos das Universos para o português, projetos aí a gente procura anã marrom, a gente caracteriza binários eclipsantes, inclusive foi o projeto lá que o Rodrigo falou da NASA, né? A NASA publicou a página ali na página de ciência cidadã dele do projeto. Cataclísmicas, né? Estrelas variáveis cataclísmicas, igual Kilonova Seekers, Cosmic Cataclysms, Disk Detective, que a gente procura discos protoplanetários, né, em torno de estrelas jovens, e a pessoa consegue fazer pesquisa com o celular, né? Uhum. Alguns casos só passando imagem, colocando sim, não, e recebe o crédito da descoberta. Mas claro, pode fazer uma descoberta de hoje para amanhã, mas pode demorar meses, né? Então, é algo que tem que ter uma certa persistência, né? E caso errar, todo mundo vai, errar, todo mundo erra, né? Uhum. E aí, aprender com o erro para tentar ir melhorando a cada dia mais. E quem sabe até, né, contribuir com a publicação de um artigo, ter uma descoberta reconhecida, né, na área e tal, e ajudar mais pessoas, né, claro, e atrair mais pessoas. Você comentou das Universe, né? Essa plataforma ela é bem interessante, né? Eu já dei uma explorada ali no TESS, né? Que é um telescópio de observação de trânsito de exoplanetas mesmo, né? Daí me corrija se tiver alguma coisa imprecisa, mas é uma plataforma que permite uma maior facilidade até para essa contribuição, ou não? O que você acha? Sim, nossa, tem diversos tipos de projeto ali. Né? Os Universe é muito vasto, né? Tem bastante coisinha ali, muito né? vasto. Desde não só para astronomia, né? Para história, biologia, etc. Mas em relação aos projetos de astronomia, igual você mencionou, tem alguns projetos que utilizam dados do TESS, que é o Planet Hunters TESS, que na verdade está pausado. Black Hole Hunters procura microlentes gravitacionais, inclusive eu estou para traduzir esse projeto nos próximos dias. Esse que a gente está trabalhando agora, que é o Eclipse Binary Patrol, né? Patrulha da binária eclipsante, buscando descobrir e caracterizar binários eclipsantes. Utiliza dado do TESS também. O Cosmic Cataclysms, que procura transientes ali em curvas de luz do TESS também. Por quê? Igual você disse, por que eu estou falando
explosões, né, cataclismos. O TESS, ele é um telescópio seguinte, ele tem 4 câmeras, cada câmera com 4 CCDs, e cada câmera, com esses 4 CCDs, tem 24 graus de campo de visão. Elas fazem um ângulo, as 4 câmeras, de 96 graus. 4 vezes 24, né? 96. O TESS, ele observa o céu por setores. Né? Então, ele fica num setor por um mês, fazendo observação o tempo todo. Algumas cadências são de 20 segundos. Então, a cada 20 segundos, ele faz uma medida de brilho da estrela. Ele observa, ele fica girando em torno da Terra numa órbita elíptica, né? E ele vai reunindo dados durante 27 dias e passa 3 dias mandando os dados para a Terra. Então, você tem milhares de estrelas sendo observadas e você tem uma curva de luz com precisão de segundos. Então, ele pega qualquer coisa. Às vezes, se a estrela é uma nova anã, por exemplo, se ela entrar em erupção, ele vai pegar essa explosão. Se um exoplaneta, né, igual ele foi feito para isso, né, para observar exoplanetas, passar na frente da estrela, ele vai ter a curva de luz, binários, eclipsantes, pulsa. Então ele está observando milhares de estrelas, cada uma com a sua peculiaridade, durante um mês. Então ele é um telescópio que ele oferece muito dado, mas muito dado mesmo. Com a grande vantagem, os dados são públicos. Então qualquer pessoa pode acessar. Se você for aí no não sei qual inteligência artificial que você usa, vamos colocar aqui, a Meta IA, por exemplo. Você abre a Meta IA, você digita lá, quero um código para analisar binário eclipsante do TESS, ele vai te dar. Né, você consegue acessar pelo MAST, que é um portal, né, de arquivo dos telescópios espaciais. E, claro, os pesquisadores utilizam esses dados públicos e criam os projetos nos universos, facilitando aí que qualquer um de nós aqui participe, qualquer adolescente participe, isso tornando a colaboração científica imensa, né, enorme, assim, com pessoa com formação trabalhando junto com adolescente, que não está no ensino médio ainda, né, um brasileiro trabalhando com um indiano. Então, nossa, isso é magnífico. É um baita de um projeto para trabalhar com a rapaziada do médio, do fundamental, Com certeza. Né, fazer Uhum. eles voltarem a, né, olhar para cima. E mostrar para os alunos que inteligência artificial não é só o chat GPT para procurar resposta, né? Inclusive, essa nova anã que a gente descobriu, essa WZ Sagitta, que a observação tinha sido só na década de 50, a gente descobriu no Projeto dos Universos. Olha só. Deu artigo científico, vai sair na Astronomy and Astrophysics, né? Descobriu uma anã marrom há pouco tempo atrás, foi no Projeto dos Universos. A gente está para lançar um outro artigo agora com um catálogo de anãs marrons descobertos, né? E objetos descobertos nos universos. Então você pode estar trabalhando ali no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, e fazer uma pesquisa que vai te colocar num artigo científico publicado no exterior. Eu acho que essa oportunidade, assim, eu acho que é o principal, sabe? Você favorecer a pessoa a fazer ciência, que é, para mim, o principal da ciência cidadã, né? Qualquer pessoa poder fazer. E, claro, dar o reconhecimento para essa pessoa caso ela faça alguma coisa. Não é só ficar ali tal, todo dia e não ter o reconhecimento. Você tem ali o seu certificado, claro, você tem o seu nome no artigo, eu acho que isso é um prêmio, assim, que todo mundo gostaria, né? Você tem um artigo publicado na revista no exterior sobre algo que você fez. E daí nessa, a gente chega num ponto aqui da nossa conversa, até inclusive, que passamos por várias possibilidades de contribuir com a ciência cidadã, né? Com certeza. Desde a observação a olho nu até monitoramento de binário eclipsante nos universos. Eu fico pensando se a gente poderia estruturar um material, né, um tutorial para explorar com os professores, né? Você deu um exemplo muito legal aí de análise só com o celular ou com as tecnologias, com IA, né? Para que os professores virem multiplicadores desse tipo de conhecimento, né? É como você disse, acho que falta um incentivo ali para que a gente consiga mostrar que
é uma atividade extremamente valiosa, reconhecida e é um reconhecimento internacional, né? Assim como a NASA Com certeza. publicou o seu nome, né, Marcos? A gente tem Uhum. um reconhecimento internacional obviamente, a gente brinca bastante com a NASA, porque o público leigo acha que a NASA é a única agência espacial do planeta, né? Mas a gente sabe que existem muitas instituições, não só agências de foguetes, né? Mas que têm e Uhum. prezam pela ciência do espaço, né? Sim. E, claro, fornecendo a oportunidade para a ciência cidadã, né? O próprio ASIS, que é um conjunto de observatórios famosíssimo, importantíssimo, tem um projeto nos universos. A Agência Espacial Europeia, né, do telescópio Gaia, lá da Agência Espacial Europeia, tem um projeto nos universos. O pessoal da Caltech, né, do Backyard Wars, com o projeto lá nos universos. A NASA tem diversos projetos nos universos. Então, assim, muitas agências Uhum. reconhecem a necessidade de se ter alguém olhando os dados para saber, né, se tem alguma coisa ali ou não, se eles perderam alguma coisa ou não. E, claro, muitos olhos olhando para o mesmo assunto. Que você tem uma visão tal de tal evento, você fala, isso aqui pode ser uma binária eclipsante, aí o outro, poxa, pode ser uma binária eclipsante com período tal, já é uma informação a mais. Você junta um grupo de pessoas trabalhando com objetivo comum, você tem diversos olhos olhando para a mesma direção, né? E, logicamente, você vai ter visões diferentes. Isso é valiosíssimo para a ciência. Igual o Rodrigo disse dos professores, em 2023, o pessoal do Ministério da Ciência e Universidade Federal do Mato Grosso fizeram uma campanha aqui no Brasil para colaborar com o DIS Detective, né? Um dos projetos que eu sou da equipe de ciência. E a grande maioria eram professores e seus alunos. Né? Então, cara, fantástico. Olha Assim, você só. tinha que ver os alunos participando. E, claro, De nível básico? nível básico, nível básico. Ali, adolescente ali também, né? Criança e tal. E, nossa, é magnífico. As pessoas não devem saber como que é os universos, né? Você tem um site de um projeto e tal, e você tem as páginas de conversa ali de cada assunto. Então, você pode comentar ali o que você acha que é. Você pode comentar o que você viu em tal imagem e tal. E é magnífico ali ver os adolescentes ali, sabe? Fornecendo informações, buscando bancos de dados, igual o Simbad, mostrando o que estava lá. Você vê que eles gostavam de participar e eles estavam com gosto de participar, né? Então eu acho que, nossa, eles fizeram um trabalho fantástico, assim. Parabéns, eu dou parabéns para eles até hoje. Que legal, né? Acho que a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Mas, Marcos, eu já estou falando aqui que a gente quer você de novo com a gente, para a gente Opa, explorar um pouquinho mais aí esse universo, né, literal aí, porque são muitas contribuições, né? O Marcos publica artigos como um grande contribuinte aí da ciência cidadã de forma efetiva, como ele disse, né? Não é só divulgação, não é só a, a parte bonita, né? Ele mostra ali a parte prática e assim com muita precisão, né? A ciência ela exige um trabalho metodológico, ela exige um trabalho bem feito, com rigor, né? A astronomia amadora ela não é né, o nome é muito maldito, né, na minha opinião, né? Astrônomo amador parece assim um cara que simplesmente observa, é apaixonado pela astronomia. Não é só isso, né, Marcos? com certeza. O termo amador, ele pode, né, dependendo das intenções, ser pejorativo. Igual, isso aí que você está fazendo é trabalho de amador. Né? Mas isso não quer Uhum. dizer nada. Vamos dar um exemplo. Você tem os jogadores de futebol profissionais, tem os jogadores de futebol amador. Eu garanto que vocês já devem ter visto um jogador amador fazer coisa que o profissional não fez. Perfeito. Né? Tão bom quanto. Exato. Então, o termo amador, assim, eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, até porque eu não recebo para fazer, eu faço porque gosto, mas houve uma mudança para cientista cidadão justamente por causa disso, porque o termo amador ele pode ser usado de forma pejorativa, né, para diminuir o que a outra pessoa está fazendo. Né? E, cara, Uhum. a pessoa negar a contribuição da astronomia amadora para a astronomia no geral é um desconhecimento muito grande. Grande parte dos asteroides são descobertos por amadores, grande parte de cometas, né, são
são observados por amadores. Há diversas áreas da ciência do céu, né, no caso da astronomia, os amadores estão ali com força, né, sendo igual a gente falou, os profissionais praticamente implorando para a gente fazer as coisas, né, porque eles não têm tempo, eles têm que dividir o tempo deles ali entre lecionar e publicar, às vezes eles não têm tempo para recolher o dado, então eles precisam de alguém fazer para eles, né? Então o amador vamos dizer, é o peão para toda obra, né? O cara que tá ali colhendo o dado e fornecendo pro cara, e, ó, toma, faz a tua pesquisa aí, só coloca meu nome ali nos agradecimentos, tá ok? Marcos, então gostaria de agradecer muito, muito mesmo a sua participação na conversa de hoje. Que episódio legal, quanta informação rica para que a gente possa refletir, inclusive, sobre as ações, né, do papel de um astrônomo amador na astronomia ao todo, né, não só profissional, mas também pela ciência em si, né, a astronomia é uma ciência, e tudo isso está em conjunto para que a gente tenha um maior entendimento do universo, que isso, de certa forma, vai voltar para nós com conhecimento, com tecnologia, com engenharia, né? Tá tudo interligado, uma coisa melhora a outra. Esse é o papel da ciência, é a gente aproveitar o conhecimento e ter certeza de que esse conhecimento, ele é a fronteira de um novo conhecimento que a gente nem imaginava, né? E acho que é a beleza, né? Fica a mensagem aí da beleza que é uma estrela simplesmente pulsar, né? Variar seu brilho e de certa forma ela está se comunicando com a gente numa distância de anos-luz, né? Então um agradecimento muito especial aí pelo seu tempo, que é valiosíssimo, né? Pelos seus conhecimentos, a gente do Clube Centauri aqui é muito grato a você, não só esse episódio, né? Mas toda a parceria que a gente já tem desde 2019, então muito obrigado mesmo e com certeza nos vemos mais uma vez. A gente pretende até em outros momentos chamar de novo para a gente fazer mais conversas, né? E fica aqui também pro nosso ouvinte que façam as buscas, né, sobre a AVSO, busquem saber sobre os Universe, encontrem sobre façam pesquisa sobre ciência cidadã na internet e, por que não, procurem aí pelo Cledson Marcos aí nas redes e acompanhem o trabalho dele, né? Essa divulgação precisa ser e é merecida que seja feita. Agradeço demais a oportunidade, é um prazer imenso, né, conversar com vocês, gosto muito de vocês aí, clube de vocês também, toda vez que vocês precisaram, ajudei com prazer, se por acaso eu precisar, eu vou correr atrás de vocês. Né, a gente tem uma parceria já grande aí, de longa data, e espero que tenha respondido tudo certinho, né? Espero que tenha sido útil aí as informações. E igual o colega, o amigão Marco aí disse, eu tô nas redes sociais, né? Tô lá no Instagram, tô no Facebook, só procurar lá que a gente troca informações, se precisar de alguma dica, alguma coisa, né? Projetos, tiver alguma dúvida com a VCO em relação a observação aí de estrelas variáveis, né? Sou mentor de novos observadores, então estou sempre dando dica ali de projetos, né? Sempre faço traduções para o português, estou sempre jogando ali nas redes sociais e dando oportunidade para o pessoal participar. Muito bom, incrível. Muito obrigado, Marcos, pelo tempo. Esse foi um episódio aí do CentauriCast, início de temporada, hein, Rodrigo? Que início de gala. Fala aí. O melhor de todos, né? Marcos nunca nos decepciona, é um cara sensacional e gostaria de agradecer a todos que ouviram até o final, aprenderam bastante com essa equipe aqui de milhões, esse podcast sensacional que trouxe para vocês um pouquinho de estrelas variáveis. A gente agradece muito a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu, até a próxima. Valeu!